Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Acabei de desmontar um celular e vou explicar para vocês como eu faço esse processo. Como é que eu consigo desmontar qualquer celular e remover o display com segurança, é claro. Porque na verdade, se você fizer a coisa errada, vai trazer um prejuízo gigante para você ou para o seu cliente. Então, antes de tudo, antes de eu mostrar o passo a passo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos aprender. Então pessoal, já estou aqui com o celular desmontado, mas quero explicar alguns detalhes para vocês. Quando a gente está iniciando, o grande dilema, o grande problema é a gente cuidar para não causar algum dano no celular. Então uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, isso aqui é uma placa-mãe. Esse aqui, por exemplo, foi removido da placa-mãe. Então eu tenho que ter consciência do seguinte, se eu pegar e simplesmente remover o display, eu posso ter um problema. Por quê? Porque eu posso esticar o cabo flat e causar algum dano. Então o principal cuidado que eu tenho que ter é na hora de ver a questão do cabo flat. Bem, todo componente, todo aparelho celular, ele vai ficar ligado à carcaça na parte de trás. Então a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é para desconectar a parte de trás e desconectar, claro, o cabo flat antes de remover o display. Então, a primeira coisa, você tem que desconectar a parte de trás do celular, aí vai ter alguns parafusos, alguns modelos é só encaixado. Aí você vai pegar uma palheta, eu gosto de usar muito essa palheta assim de instrumento musical, eu tenho mais de uma aqui, porque às vezes eu preciso de uma palheta um pouquinho mais grossinha, outras vezes um pouquinho mais fina, mas funciona muito bem. Esse aqui, por exemplo, é um caso de uma carcaça que ela é só encaixada, então não tem parafusos. Peguei, achei aqui o ponto, porque para você achar o ponto para abrir, você tem que observar, vai olhar, bom, aqui tem uma parte que parece que dá para enfiar um pouquinho mais a palheta, você coloca e vai tirando. Eu gosto muito também de usar a unha, então coloco a unha aqui, vou puxando, vou desencaixando, olha só, tem umas travinhas, tirei aqui a parte de trás, aí eu tenho acesso à parte traseira. Muitos modelos têm uma tampinha, mas eles sempre vão ter uma marquinha, alguma coisa que dê para a gente enxergar, que dá para enfiar a chave, por exemplo, para levantar. Bem, eu vi que esse aqui tem uma tampinha. E daí não vi nenhum tipo, olha só, não vi nenhum tipo de parafuso. Isso quer dizer que a capinha só pode ser encaixada. Deixa eu ver como é que eu encaixo aqui de novo para mostrar para vocês. Bom, ela está encaixada. Aí eu pego a minha chave, aqui está a fresta. Ó. Sempre vai ter alguma área para você remover a peça. Vou remover aqui então essa parte com cuidado, devagar. Eu já fui um pouquinho mais rápido aqui porque eu já sei como é que é o encaixe dela. Mas você em casa tome bastante cuidado para ir devagar. Bem, desmontei aqui. Aí o que eu encontrei? Aqui na placa, na parte traseira, aliás, estava a placa assim. Aliás, invertida. Assim mesmo, tá certo. Bom, a placa estava assim. E o cabo flat, ele estava aqui, ó, nessa situação aqui. Ele vinha por esse buraco aqui, encaixava na placa-mãe. O que eu fiz? Primeira coisa, eu desencaixei ele. Eu vou encaixar aqui só para mostrar para vocês, mas não quero encaixar totalmente para não ter que desmontar. Ou vamos lá. Vamos encaixar aqui, fazer a coisa direitinho. Bom, aqui está encaixada a placa. Então, o display, antes de eu mostrar aqui como é que eu vou desconectar qualquer tipo de display, o display ele tinha esse cabinho flat que atravessa essa parte aqui. Ó. Então, ele vai aqui, conectado nesse ponto. O que eu faço? Eu pego a chavezinha, só levanto aqui o encaixe, só dá uma forçadinha, que essa parte aqui solta. Depois que eu soltei o cabo flat, soltei ali e soltei um outro também, que eu vou mostrar para vocês.
o certo é soltar todos os cabos flat, porque você não sabe certo qual dos cabos flats que é do display. Pode ser que algum não seja, mas o ideal é desconectar todos. Bem, o cabo flat estava conectado aqui, eu só peguei a chavezinha, desconectei, puxei ele para cima aqui. Depois que eu vi que os dois cabos flats estavam desconectados, aqui não tem sinal de ter nenhum outro cabo flat, aí sim eu fui remover o display. Todo display ele é colado, ele vai uma gominha para fixar na parte aqui da estrutura do celular. O que você deve fazer? Primeira coisa, procure para ver se não tem alguma região no display que dê para enfiar a palheta de forma mais fácil. Esse aqui era todo parelho, então não tinha um ponto melhor. O que eu fiz? Eu dei uma forçadinha de leve, bem de leve, assim, a palheta entrou. Aí eu vim puxando ela. Vem puxando bem devagar, toda a volta assim aos poucos. Claro que esse display aqui, como está todo rachado, não precisei tomar maiores cuidados. Mas é sempre bom a gente ir bem devagarinho, forçando com a palheta, sem tentar levantar o display. Depois que você fez toda a volta com a palheta, também cuidando para não enfiar demais a palheta. Sempre na borda, vá aos pouquinhos assim. Por que não pode enfiar demais a palheta? Porque pode ter algum componente que você pode vir a trazer algum dano, como por exemplo esse cabo flat. Se eu enfiar demais a palheta, posso estragar ele. Então é só na borda, olha só a bordinha dele. Geralmente o display é só a bordinha dele que vai estar presa aqui a carcaça. Então você coloca a palheta um pouquinho, bem pouquinho. Eu sempre sou bem cauteloso, então eu enfio a palheta um mínimo aqui, 1 milímetro, e venho fazendo todo o contorno dele. Depois que isso aconteceu, aí eu dou uma leve colocadinha, se o display ainda não soltou, coloco um pouquinho mais a palheta, mas sempre cuidando. Se eu noto, por exemplo, que a palheta dá uma trancadinha, eu tiro para fora, não forço, não pode forçar. O principal é ter essa sensibilidade de até que ponto pode ir a palheta, cuidar, bom, deu uma trancadinha, tem algo errado, não pode trancar a palheta, ela tem que vir por igual. Então, vem trazendo ela sempre com a mesma força. Deu uma trancadinha ou está um pouquinho mais durinho, toma cuidado. Tem que ser bem cuidadoso na hora de tirar o display. Depois que eu passei toda a palheta, é só puxar. O display fica solto. Então, aqui está o display. Esse aqui é um display bem diferente, porque ele tem aqui uma estrutura em metal, tem alguns que não tem uma estrutura tão resistente, alguns é mais simples o circuito. Mas esse aqui tá bem legal. Bem, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para ajudar o canal. Também deixa nos comentários se gostou do vídeo. Obrigado pela audiência. Obrigado por acompanhar o canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!